Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um projeto bem diferente, bem legal, o tema é country, né? Temos aqui dois gatos, ó que lindos, dois gatos, 3 casinhas aqui atrás e todos aqueles detalhes que vai no country, né? Os corações, as flores, umas flores diferentes, né? Então, o projeto hoje está bem diferente mesmo do que normalmente a gente faz. Faz tempo que eu não pinto country, então eu imagino que vocês também aí devem estar gostando dessa escolha. Eu fiz uma pesquisa entre vocês e a opinião foi de que, ai, que legal, que bom, vamos pintar country. Então, por isso eu escolhi esse tema e esses desenhos lindos, cada um de uma cor, de uma referência. Só que esse primeiro o pano é vermelho. Cada um dos que eu marquei aqui para pintar com vocês, os 4, eles têm cores diferentes. Esse é o primeiro, é vermelho. Então ele vai ter uma diferença de como pintar, que não é simplesmente vir com a cor clara aqui achando que vai pegar, porque não vai pegar. O vermelho é uma cor predominante. Então, por exemplo, se você vai usar um azul, um roxo metálico, você vai direto, você pode vir pintar direto. Mas se você usar uma tinta fosca, por exemplo, um verde country aqui, ele vai pegar, mas numa cor diferente, porque vermelho com verde já o tom fica diferente, né? Então, dependendo de alguns lugares, eu vou passar branco primeiro para depois sombrear com a cor que eu escolher, né? Então, vamos lá. Já conversamos bastante. Eu vou começar, como sempre, com o pincel Pituá e aqui em cima nós vamos esfumaçar com metálico ouro da tampinha marrom, tá? Ele é diferente, é uma cor metalizada e fica bem bonito. E no contraste com o vermelho, ele vai ficar assim meio brilhando, sabe? Então eu tive essa ideia de usar algumas cores metálicas nesse projeto, porque justamente ele é colorido, o pano é vermelho, né? Então você vem, ó, movimento circular, nem há necessidade, eu coloquei aqui o clareador, mas olha, não há necessidade. Depende a trama do tecido, exige o clareador, né? Mas como esse tecido aqui é o Estilotex, ele tem uma fibra bem fechadinha, então nem vai precisar do clareador. Então só o metálico ouro nós vamos esfumaçar. Tudo aqui em volta como vocês estão acostumadas, tá, gente? Aqui, ó, não é novidade. A única diferença é que nós estamos usando o metálico pro fundo, né? E sem o clareador, só a tinta mesmo. Então vamos lá esfumaçar tudo. Então vamos lá, gente, tudo aqui em volta do projeto, aqui do lado de cá também, sempre esfumaçando, deixando clarinho nas bordinhas. Ficou assim, gente, tudo esfumaçadinho aqui em volta, meio que brilhando, porque ele é metalizado, né, uma tinta metálica. E agora nós vamos fazer aqui o fundo.
Separei rústico e cena natural. Pincel número 10, cortado e lixado. Nós vamos fazer a base aqui, o piso mesmo, né? Para não ficar voando todas as casinhas, elas têm que ter um apoio. Então, nós vamos passar rústico aqui, mais larguinho um pouquinho, ó. E depois vamos iluminar com cena natural. Só isso. Aqui debaixo das patinhas. Esse gatinho tem uma cara de bobinho, né, gente? Olha a carinha dele. Aqui a expressão. De bonzinho. Mas de bobinho também. Uma graça. Os country são muito bonitinhos. As expressões, né? A carinha fica muito bonitinha. Tá? Então é isso, gente. Passar aqui no piso o rústico ou o sépia, tanto faz. E depois umas luzes com cena natural. Vou fazer esses pedaços para vocês. E aí vem aqui, ó, com umas luzes. Um pouquinho que você passa, ó, já dá um efeito. Não é em cima do rústico, é nas bordas, tá? E vamos até a pontinha aqui, né? Vamos seguir até aqui. Pronto, agora nós vamos pintar esse gatinho que tá aqui por trás. Justamente por ele estar por trás do desenho, ele vai ser o primeiro a ser pintado. Porque aí tem a casinha que tá por cima dele, essa outra também tá por cima, né? Então vamos pintar o gatinho. Separei branco, preto e rosa chá para as bochechas. Então vamos lá? Um branco, pincel número 4, cortado e lixado. Nós vamos preencher toda essa parte interna aqui, ó. Toda essa parte. E provavelmente 2 demãos de branco, porque olha, só em passar a primeira demão a gente já sente que não tem boa cobertura. O vermelho é muito forte, né? O tecido, a cor do tecido é bem forte. Então a gente vai ter que passar 2 demãos de branco, intercalando a secagem. Muita gente tem dúvida, né, de como pintar tecidos coloridos. É só ter paciência, porque a finalização fica muito boa, fica assim, parece decopagem, fica adesivado, fica bonito, né? Só que tem que ter a paciência nessa primeira demão aqui, porque você vai passar uma demão e tá vendo que não tá tendo boa cobertura? Tá aparecendo o vermelho do tecido. Então a gente vai passar uma demão e depois outra demão para fechar bem direitinho, tá? Então vamos lá, ó, nós vamos passar tudo aqui, ó, tudo em volta, um gato listrado, tá? Vamos passar 2 demãos então nessa partezinha aqui e também nessa parte do corpo dele que é branco também, ó, aqui, ó, aqui tudo é branco.
Ele vem até aqui embaixo, ó. Tá? Então vamos lá pintar, é só fundo, tá, gente? Não tem acabamento, é tranquilo, é só para vocês preencherem o fundo. Pronto, gente, eu passei 3 demãos. Olha só, eu imaginei que 2 seria o suficiente, mas tive que passar 3 demãos porque não estava cobrindo o vermelho do tecido. Incrível, né? Então agora já com 3 demãos já tá bem fechadinho. E agora vamos fazer aqui a bochecha com rosa chá dos 2 lados. Esfumaça. E vamos com preto. Deixa eu lavar o pincel. E vamos preencher o resto, tudo que faltou aqui no gato, nós vamos preencher com preto. Orelha. Aqui uma demão é suficiente, gente, a não ser que você perceba aí que não está tendo boa cobertura. Aí você passa 2 demãos. Mas o preto, ele é uma cor forte, né? Então a tendência é ter boa cobertura mesmo. Então você vai preencher as orelhinhas, todas essas manchas aqui dele, ó. As listras dele, tudo aqui em volta, no corpo, aqui, ó, tudo é preto. E fica atenta aí, se precisar dar 2 demãos, você pode dar. O nariz também é preto, viu? Olhinho eu cobri tudo com branco, mas dá pra ver aqui o risco do carbono, depois a gente faz, tá? Mas toma cuidado para não perder o olhinho, porque depois a gente fazendo a mão livre a olho, fica às vezes torto, um maior que o outro, né? Então é bom desviar os olhos. Aqui eu fui com bastante cuidado, então eu tenho aqui as marcas certinhas. Então vamos lá preencher, gente, tudo com preto o que faltou. Aqui eu contornei o olhinho, né, para não perder. E já coloquei aqui preto. E aqui em volta, gente, é azul celeste. Um zerinho, né? Vai com cuidado. Dos 2 lados. Puxadinho, né? E com o mesmo pincel que nós fizemos aqui o preto, nós vamos fazer, gente, um desfiadinho para imitar os pelinhos de um lado e do outro, ó. Mas é bem discreto, não precisa vir com zerinho, é só uma sombra realmente, ó. Vai em todas as listras, arrepiando. Arrepiando, é engraçado, né? Mas é mesmo. É dar uma desfiadinha de leve, ó. Só para não ficar parado esse preto aqui. Se quiser vir com zerinho, pode vir também, tá? Fica até mais delicadinho, eu acho. Tá bom? Então vocês vão fazer tudo isso aqui, ó, desfiando dos 2 lados.
E aqui na parte de baixo também. Uma sombra, né? Aí depois nós vamos para a casinha. O gato já tá pronto. Ah, falta uma coisa, a boca dele, gente. Eu comi a boca aqui do bicho. Vem aqui um pauzinho e uma bolinha. Nossa, ia ficar assim. Uma bolinha aqui, ó. Tá? Bom, então eu vou separar as tintas dessa casinha, dessa primeira casinha aqui, pra gente preencher. A parede da casinha, eu separei aqui salmão bebê. E pra sombra, telha. Então vamos lá. Pincel número 4. Olha aqui como que fica, gente. Transparente. Então tem que dar 2 demãos a 3 demãos, dependendo do tecido que você estiver usando aí. Quanto mais grosso, mais tinta você tem que passar, né? Mas sempre intercalando a secagem para não ficar emplastado. A tinta fica toda amontoada e não fica bom. Então eu vou passar tudo aqui em volta, ó. Toda a parede, porque aqui é o telhadinho, tá vendo? Aqui é o telhado e aqui é a parede. Vou desviar aqui a cerquinha, tudo. O love aqui também eu não vou pintar. Aqui pode passar por cima porque é uma cordinha, né? Mas eu vou passar 2 demãos intercalando a secagem. Aí sim a gente volta com a sombra, com telha. Então vamos lá preencher tudo? Não desanima não, gente, porque é meio assim chatinho de fazer essas etapas, mas a conclusão final do trabalho fica muito bonito sobre o vermelho. Dá um destaque muito legal, vale a pena, viu? E se você estiver com tecido branco, melhor ainda. Aí não precisa passar 2 demãos de tinta para cobrir o tecido, porque o tecido já é branco, né? Então você vem direto com a cor. Já vem direto com o salmão bebê e já vai sombreando. Aqui nós temos que dar 2 demãos intercalando a secagem, tá? Vamos lá? Pronto. Já dei aqui 3 demãos de salmão bebê. Agora com o telha, nós vamos sombrear aqui os cantinhos. Tem que estar tudo seco, né? Aqui também, ó. Eu tô com um pincel mais macio, tá, gente? De cerdas macias, para conseguir fazer essa sombra aqui. Se você não tiver telha, pode ser o caramelo, tanto faz, são cores idênticas.
bem parecidas, né? Pronto, gente. Agora nós vamos pintar o telhado com... Vamos entrar com os metálicos. Com azul metálico vai ficar lindo, né? Tá, então eu vou separar aqui os pincéis, a tinta, pra gente começar a fazer os acabamentos em volta dessa casinha. Agora nós vamos pintar aqui o telhado da casinha e esse batente aqui de baixo com azul metálico. Eu gosto de usar metálico em tecidos coloridos, gente, porque eles têm uma boa cobertura. Então você passa 2 demãos, já é suficiente, no caso do metálico, da tinta metálica. Ó, uma já tá ficando bom aqui, tá vendo? Uma já dá uma cobertura boa, aí você pode passar 2 que fica melhor ainda. E também no caso do branco metálico, nós vamos usar já, que eu vou dar uma dica para vocês, para usarem primeiro como base o metálico branco, aí depois a tinta. Também ajuda a dar uma cobertura razoável no tecido de colorido. Então eu vou passar aqui, gente, tudo aqui, ó, e nesse batente aqui também, tá? Vamos lá? Eu separei aqui algumas cores pra gente preencher todos os detalhes que faltam aqui dessa casinha, né? Por exemplo, aqui eu tenho o verde bandeira, que eu vou passar nesse gramado aqui, tem uma graminha aqui, ó, uma vegetação aqui. Vou passar aqui nas folhas, tem outra folha aqui embaixo, ó, tá? E vou iluminar com branco. Então primeiro a gente passa o verde. Se você tiver verde metálico, pode usar. Eu que não tenho aqui, tô usando o verde bandeira, mas o verde metálico fica muito bonito. Aliás, todos os metálicos para esse projeto aqui fica muito bom. Aí um pouquinho de branco, só para dar uma tonalidade mais viva. Dá uma esfumaçadinha. Vou deixar parada a tinta. Aí nós vamos colocar também aqui nessa folha. Um pouquinho de branco também para iluminar. E esfumaça, tá? Então nós vamos fazer o mesmo com essa folhinha aqui embaixo. E depois, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó, eu tenho o vermelho metálico, que nós vamos passar no coração. Praticamente fica da mesma cor do tecido, né? Mas tá pintado. Não, senão dá a impressão que não pintou, né?
mas tá pintadinho, ó lá, ó. Vamos pôr um pouquinho de branco para destacar. Aí sim. Então vamos fazer isso. Quando for vermelho, a gente põe um pouquinho de branco só para dar uma iluminadinha. Tá? Onde mais? Aqui é uma janelinha, aqui é preto, tá? Nós vamos colocar preto. Aqui pode ser vermelho com luzinha de branco. Aqui a casinha também pode ser vermelho com luz branca. As flores, tem essas flores com formato diferente, né? É um formato tipo estilo country mesmo. Então tem essa flor e essa aqui, ó, com vermelho metálico. Ah, faltou o galinho aqui, o cabinho que a gente pode fazer com verde. E a cerca, gente, a cerca eu vou pôr uma cor... Ah, tem verde aqui também, ó. Ó o verde aqui, um gramadinho aqui embaixo. Aqui no country são muitos detalhes, né? Então você tem que prestar bastante atenção. Então aqui é verde também com um pouquinho de luz branca. A cerca pode ser sépia, aqui, uma cor escura. Aí a gente já fecha essa casinha, já deixa ela prontinha pra gente seguir para a próxima. Então vamos lá, gente? Eu vou começar a preencher aqui, eu já tô com um pincel sujo de escuro, então eu já vou preencher aqui a janelinha ou a portinha, ou uma janelinha, né? Uma janelinha. Apesar que pode ser uma portinha também, para os passarinhos entrarem. Então aqui com preto, ó. Vocês entenderam direitinho as cores? Não tem sombra, né? É só uma cor, então fica mais fácil para vocês. Apesar que se quiser colocar sombra, por exemplo, nesse azul aqui metálico, se quiser pode pôr azul marinho, fica bonito também, né? Nos cantinhos aqui assim. É que eu já acho o country tão colorido, tão cheio de vida nas cores, que muitas vezes nem carece, nem há necessidade de mais tintas, só se você olhar assim e ver que ficou meio vazio, né? Tipo essa casinha aqui. Se eu não colocasse uma sombra, ia ficar uma pintura chapada, né? Então, há necessidade muitas vezes de colocar sombra no country, só que você tem que olhar e observar onde colocar. Então eu vou preencher aqui esses espaços que eu comentei com vocês, né? Vermelho lá na flor, verde, essas cores que eu falei aqui. E já já a gente já começa a segunda casinha. Essa segunda casinha aqui, a parede dela, nós vamos pintar com branco. E vamos sombrear com verde bandeira, acho que vai ficar boa. Vai ficar uma cor legal. O country, gente, o que mais destaca nele, nessa técnica, são os contornos e pontilhados. Então eu vou deixar por último para fazer todos os contornos. Olha quanto contorno que tem aqui. Em volta de tudo tem que contornar com preto, tá? Então eu vou deixar por último, vamos pintar tudo que tem que pintar e depois a gente volta contornando, pespontando, que também tem essa característica do pesponto, né? Os tracinhos em volta. Sabe o que é isso aqui, gente? Esse pedaço aqui? Vocês não vão acreditar. Eu esqueci de pintar o rabinho do gato. Então é o rabo, tá? Já já eu pinto ele, é da mesma forma, branco com preto. E aqui tem uma joaninha aqui em cima, tá? Não, porque ficou meio estranho, né? Esse pedaço aqui, fala, que é isso, meu Deus do céu? A professora anda fazendo arte mesmo. Mas eu já tinha percebido. Depois eu faço.
Bom, então eu vou passar branco em toda a parede da casinha, ó, tudo aqui é branco, desvia das janelinhas, tal, ó, tem aqui janelinhas. E pode passar branco em tudo, para depois a gente sombrear com verde, tá? Vamos lá? 2 demãos do branco intercalando a secagem para ficar bem, 2 ou 3, né? Dependendo aí do tecido que você estiver usando. Aqui, por exemplo, eu dei 3 demãos, né? Nessa paredinha aqui. Então, de repente, aí pode ser que no branco precise dar 2 a 3 demãos. Pronto. Agora nós vamos com o verde bandeira sombrear os cantinhos e dar uma leve esfumaçada. Um pouquinho de branco para matizar as cores. Senão o verde ele invade, né? Ele entra tudo, então a gente volta com um pouquinho do branco para poder esfumaçar. Então eu vou fazer isso em volta de toda a casinha, escurecendo e esfumaçando. As janelinhas são pretas aqui, o coração vermelho. E esse telhadinho, nós vamos fazer igual a dessa outra casinha aqui. Azul, e esse batente também azul. Para combinar. O telhado aqui em cima, ó, azul metálico, aqui também azul metálico, coração vermelho e a janelinha, a portinha aqui preto. Fiz já o rabinho aqui do gato, a joaninha preto, vermelho e as bolinhas pretas. Aqui tem a anteninha que depois com zerinho eu vou completar, tá? Então também é preta as bolinhas. Então vamos para a terceira casinha. Parede toda branca, vamos passar aí umas 2 demãos, né? De branco ou 3 demãos, como vocês preferirem. Então vamos lá, pincel número 10, cortado e lixado. Nós vamos passar em toda a parede. Ah, sim, a dica que eu ia passar para vocês, exatamente. Eu tenho aqui o branco metálico, tampinha marrom, ó. Então você pode, para facilitar o trabalho, você pode passar uma demão de branco metálico sobre o tecido. Então isso já vai dar uma impermeabilizada no tecido para receber o branco ou qualquer cor da sua preferência aí, tá? Aqui nós estamos com branco, por isso que eu tô mostrando. Então primeiro metálico branco em toda a parede. Ele vai ficar assim meio brilhando, meio metálico mesmo, né? Metalizado, que já vai dar uma cobertura no tecido. Aí depois você passa o branco, tá? Então vamos lá? Só que depois assim, depois que secar, você passa o metálico branco, aguarda a secagem, aí depois você passa o branco fosco sobre o branco metálico, para você ter uma boa cobertura, tá? Aqui eu só vou esticar, depois cobre.
Então vamos lá, gente, tudo de metálico na parede da casinha. Todas as partes aqui, ó, com branco metálico. Depois a gente vem com branco fosco. Agora tá tudo sequinho, gente, a parede tá super seca aqui. Então agora com o azul metálico nós vamos fazer uma sombra nos cantos para deixá-la assim mais bonitinha, mais bem feita, né? Dá uma tonalidade de azul. Ó, vem. Coloca a tinta e esfumaça. Nós vamos fazer isso em todos os cantos da casinha. E aí quando você terminou de sombrear, volta com branco. Foi muita tinta, gente. Volta com branco para matizar as cores, para uma cor misturar na outra, tá? Então novamente vamos aqui, ó, esse cantinho aqui. Movimento circular. Você vai esfumaçando. Aí vamos nesse outro cantinho. E assim nós vamos fazendo a sombra da casinha. O telhado, gente, eu procurei aqui uma cor diferente e tal e acabei achando o violeta metálico. É uma cor muito bonita. Vamos ver se combina? Porque aí você passa 2 demãos da tinta metálica e não precisa ficar retocando muito, porque a tinta metálica ela é uma tinta mais fechada, ela consegue metalizar o tecido, sabe? Então eu vou passar tudo aqui o violeta, tá? 2 demãos intercalando a secagem. Aqui na casinha tem um xadrez, umas listras, né? Então nós vamos fazer assim, ó. Eu já passei tinta metálica branca, inclusive, tá vendo que tá brilhando? Deixei já com a tinta metálica. Então nós vamos fazer assim. Primeiro nós vamos passar branco nos quadradinhos que tem que ser brancos. E depois a gente volta aqui com preto intercalando, tá? Porque se você ficar fazendo branco, preto, o pincel vai ficar sujo. Então faz tudo que é branco primeiro. Esses quadradinhos aqui. Depois ainda vamos contornar com preto, aí ele vai ficar bem bonitinho. Então vai fazendo aqui, ó. Vai pulando e vai fazendo, tá? Então eu vou fazer aqui tudo e depois eu vou voltar aqui com preto. Nos outros quadradinhos. Os demais detalhes dessa casinha é igual a primeira casinha, vermelho, coração, a janelinha aqui preto, né?
A cerquinha foi sépia, né, que nós passamos, nossa, porque aqui é uma cerca, ó. Então nós passamos sépia nessa cerca, vermelha, florzinha, verde, branco com verde bandeira, a folha. Então eu vou repetir exatamente as cores dos detalhes das outras casinhas. Assim a gente já deixa essa casinha aqui pronta e vamos pintar o... Tem aqui a joaninha, que é preta a cabecinha, vermelho o corpo e as pintinhas pretas, né? Tem bastante detalhes para fazer, mas detalhes que vocês conseguem fazer, que não há necessidade de eu estar gravando para vocês, que é igual a outra casinha, tá? Aí vai pulando. Eu vou fazer isso até o fim. E depois eu vou voltar aqui com preto intercalando. Tá bom? Comecei a contornar aqui, gente, só para ver como é que ia ficar. Olha como que deu um destaque o preto no contorno, né? Então depois aos pouquinhos eu vou contornando, vocês também aí, tá? Porque é só passar preto em volta de todo o projeto. Tudo que tiver pintado aqui nós vamos contornar com preto, tá? Agora nós vamos fazer o gatinho. Então eu tô aqui com metálico branco, nós vamos passar em toda a superfície para cobrir mais, né, esse vermelho aqui e impermeabilizar. Então nós vamos passar o branco em tudo e depois 2 demãos do amarelo bebê, que é bem suavezinho, o gatinho vai ficar amarelinho. Aqui eu tô pensando, gente, que tal se a gente fizer umas bolinhas? Olha que fica mais bonitinho, gente, do que deixar liso, né? O country é legal por causa disso, porque você te permite decorar com N formas e deixa bem bonito o projeto, tá? Então eu bolei agora na hora, mas eu acho que fica bacana. Fazer direitinho, né? Bom, então eu vou seguir aqui então com o gato, metálico branco em tudo. Aí você vai aguardar a secagem para passar 2 demãos do amarelo bebê. Vamos lá? Pronto, gente, aqui já tem 2 demãos de amarelo bebê, né? Mais o branco metálico que eu passei por baixo. E agora nós vamos sombrear. Pincel número 4. Sombrear por trás da perninha dele. Aqui eu já comecei, ó, um pouquinho no rabo, tá? E aqui atrás. É difícil trabalhar, viu, gente? Eu já aviso vocês aí que estão fazendo sobre o vermelho que não é fácil. Fica bonito realmente no final, mas é uma cor difícil de cobertura e depois fica assim muito liso e aí não aceita a 4ª camada, que seria essa aqui de sombra, né? Então nós vamos devagarzinho, só para dar uma suavidade aqui na sombra, aqui por trás das patinhas dele. Aqui eu passei um pouquinho de rosa chá na orelha, nessas 2 orelhinhas aqui tem um pouquinho de rosa chá, tá? Parece vermelho, mas é rosa chá.
Bom, agora nós vamos contornar. Pode fazer umas bolinhas nele, um gato de bolinhas, bolinhas marrom. Olha aqui que bonitinho. Com o cabo do pincel, a gente faz umas bolinhas. Na carinha também. Um gato de bolinhas. Aí depois é só contornar com preto. O olhinho aqui também eu vou terminar. Tem que passar um pouquinho de azul celeste, igual o outro gato lá em cima, né? Fica preto, azul celeste e branco. Fica bonitinho. Pronto, chega de bolinhas. Acho que já tá bom de bolinhas, né? Senão eu fico empetecando aqui, enchendo de bolinhas. Quanto mais bonitinho. Bom, então vamos lá fazer o olhinho, o azul celeste. E aqui com azul celeste, pincel zerinho. Tá? Outro olhinho do mesmo jeito. E com preto nós vamos contornar todo o projeto, gente. Todo o projeto em volta. Aqui ele tem uns bigodinhos, ó. Já vamos colocar. Fica bonitinho. O olhinho também, ó, contorna direitinho. Ele tem aqui uma sobrancelha. Cílios. Pronto. Agora o que falta é a gente... Eu vou terminar esse outro olhinho aqui, esse outro olhinho. E depois falta os contornos, né? Nós vamos contornar tudo com preto. Aí vai o pincel bem legal, bem fininho, olha, o meu é bem fininho mesmo. Dá pra ver, né? Bem fininho. Então dá pra contornar legal, certinho, em volta de tudo. Tem que ter paciência aí, a tinta tem que estar aquarelada, se ela tiver grossa você não vai conseguir contornar.
E outra coisa, o country, ele é ligado ao folk country, vocês já ouviram falar? Quando uma pintura é country, ela não tem desenhos dentro da pintura, ela simplesmente é colorida, tem traços pretos, né? Ela é pespontada, inclusive, assim, olha. Deixa eu fazer aqui no cantinho para vocês verem. Ela é pespontada aqui no lugar de contorno. Espera aí que eu chego lá, gente. Tá tudo molhado aqui. Ó, tracinhos. Esses pespontos significam o country. O country tem essa tendência de ou pespontar, que é esses tracinhos aqui, ou contornar com preto. Dá pra ver, né? Olha lá os tracinhos. Aqui tá tudo molhado, as bolinhas do gato aqui, não dá pra gente apoiar a mão, eu sou canhota, então não dá certo. Mas deu pra entender que são tracinhos. Você pode fazer no projeto todo, se você quiser, tá? Ou contornar. E o folk country, são desenhos dentro do country. Então, quando você desenha, faz bolinhas, faz listrinhas, faz florzinhas, desenhinhos mesmo bonitinhos no seu projeto, ele é uma pintura folk country, tá? Então, o nosso aqui é folk country, porque eu estou desenhando dentro do gato, ó, estou pintando dentro as bolinhas. Então, tudo que é desenhado dentro da pintura é uma pintura folk, tá? Então eu vou aqui contornar todo o meu desenho, o gato, tudo de preto, gente. Eu não vou mudar de cor não, vou usar o preto. E já mostro para vocês. Pronto, gente, olha que legal. Acabei colocando também bolinhas aqui no telhadinho, ó, para combinar, fica todos os telhados com bolinhas. Ficou bem bonitinho, olha o barrado que lindo, combinando, tudo vermelho. Eu espero que vocês tenham gostado, aproveitado as dicas, que não é fácil pintar em tecido colorido. Então ficou aí as dicas para vocês, mas vocês podem pintar o mesmo projeto num tecido branco, tá? Ou um tecido amarelinho, verdinho, clarinho, né? Dessa própria marca Estilotex, você tem diversas cores, não só o vermelho, tá? Fiquem com Deus e até a próxima. Beijinhos, tchau, tchau!